Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, né? 3 salmos do rei Davi. E o Salmo 139, ele tem muita coisa. É um salmo maravilhoso e um salmo que mostra a onipresença, onisciência e onipotência de Deus. O Salmo 139 diz que mesmo antes da palavra chegar na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Que ele te teceu no ventre da sua mãe. Foi ele quem te fez. Você é uma pessoa exclusiva e única. Agora, Romanos 8, 29 diz o seguinte: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a predestinação, Deus me conhece desde o ventre da minha mãe. Como que isso funciona? Eu tenho que pensar o seguinte: qual categoria de gente que está salva sem entregar a vida para Jesus? Será que existe alguma categoria? E eu te digo, existe. As crianças. Jesus falou: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Você imagina um bebê de 8 meses, morre. Ele vai direto para a glória. Deus te predestinou, você sabe o que é isso? Deus nunca fez um homem para ser lançado no inferno. Porque se todo mundo morresse criança, todo mundo estaria salvo. Adolf Hitler foi predestinado para ser Hitler, ou ele escolheu ser Hitler? Ele escolheu ter ódio dos judeus, ele escolheu fazer aquilo na vida dele, porque um dia ele nasceu bebê. E se ele morresse bebê, ele estaria salvo. Então Deus te conhece, predestinou para ser igual Jesus. Um príncipe, uma princesa, um herdeiro do trono celestial, co-herdeiro com Cristo. Davi não é tolo, ele falou: se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está. Se eu subo no mais alto monte, lá o Senhor está também. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. O apóstolo Paulo, ele desvenda o mistério. O de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que pode Deus conhecer cada ser humano, 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um com a impressão digital? Como que ele governa tudo isso? Como que ele sabe tudo isso? É interessante que o detalhe não é onde Deus está, mas é onde você está. Abre comigo depois o livro de Atos, capítulo 17, do 22 em diante. Paulo está discutindo filosofia com os gregos. Isso é se fazer de grego. Ele conhece a cultura grega e ele pega uma parte dos poetas, daquilo que eles acreditavam, dos filósofos, que é verdade esse pedaço, e ele fala. Ele diz o seguinte, que Deus não está longe de cada um de nós. Como algum dos seus poetas tem dito, ele fala para os gregos, porque nele movemos, nele existimos. Você sabe o que é isso? Todo o universo está dentro de Deus. Tudo está dentro dele. Não tem como você fugir dele, ele está em todos os lugares. Por isso, se você subir no mais alto monte, ele está. Se descer no mais, ele está também. O universo age, move dentro do Todo-Poderoso, do Pai. E o Pai te amou de tal maneira que te fez exclusivo e enviou Jesus para que você seja feito filho de Deus, filho dele. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi tentou ocultar o pecado dele de Deus e não adiantou nada. Veja o estudo do Salmo 51. Leia o Salmo 139, medite nele. Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus conhece cada ser humano individualmente, como uma ovelhinha do seu rebanho, do seu pasto. Nessa manhã, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque mesmo antes da palavra chegar na sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Então fale: Deus, eu te amo, Deus, eu preciso do Senhor. Não ande ansioso de coisa alguma. Existe prova para o cristão, e a prova é para você ser aprovado. Que Deus possa abrir os seus olhos. E Davi diz que para ele a luz e as trevas são a mesma coisa. Você sabe o que é isso? Leia Isaías 45, 7. Ele diz que criou o bem e criou o mal. Ele criou Satanás. Satanás não é um Deus, Satanás é uma criatura, um anjo de luz que caiu, virou anjo de trevas. Mas Deus sabia disso tudo e permitiu, porque até com o diabo ele tem um propósito. O diabo foi feito para te dar escolha. E nessa manhã você pode escolher ser filho de Deus ou ser filho do diabo. Pastor Misericórdia, filho do diabo, Efésios capítulo 2, leia de 1 a 3, filhos da ira. Mas
A todos quanto receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, seja filho de Deus, não seja filho da ira. Porque Deus nessa manhã quer te fazer co-herdeiro com Cristo. Leia Romanos 8, versículo 16 e 17. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Seu chamado é governar com Deus e você já está sendo treinado aqui nessa terra. Porque quando você foi fundida 2 células no ventre da sua mãe, desde aquela época, Ele te conhece. Filmaram o momento exato da concepção. É interessante que na hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo, dá um feixe de luz. Naquele momento, Deus entrou e está te tecendo. Cada célula do seu corpo conhece todos os seus dias. Isso chama presciência. Deus sabe de tudo, mas Deus não determina. Ele te dá o direito de escolha. Salmo 140, Davi está pedindo para o Senhor livrar ele do homem violento e do ímpio. E diz que esse homem não vai prevalecer na terra. E sobre ele vai vir mal sobre mal. E Davi pede, livra-me do homem violento. E peça a Deus para te livrar, porque esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno, mas você não. Você foi comprado desse mundo. Pelo sangue de Jesus, Ele pagou o preço da sua vida, da sua salvação. E você hoje é cidadão do céu, do reino de Deus. Então peça, Deus, me livra, me proteja. Guarda, Senhor, a minha família. Guarda a minha casa, Senhor. Eu coloco diante do Senhor os meus filhos. Coloque a esposa, coloque o marido. Coloque diante dele. Peça a ele a proteção para te livrar do homem mau. Pelo poder que é no nome, no sangue de Jesus. Pelo poder da obediência à palavra e do Espírito Santo que habita dentro de você. Então o Salmo 140. Davi pede livramento. E diz o final daquele que semeia contenda. O maior dom é o amor, é doação. Deus abriu mão do único filho dele para te salvar. Salmo 141, outro salmo de Davi. E o Salmo 141, 2, ele diz: subra a minha oração, a tua presença como incenso. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que há um altar de incenso. Se você ler Lucas capítulo 1, você vai ver que o pai de João, ele estava orando ao Senhor. Isso significava queimar um incenso no altar de incenso durante o turno dele. E ali Deus enviou para ele um anjo. Pastor, tem que queimar um incenso. Lá em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, várias passagens, fala que o anjo pegou um incensário cheio de incenso, que são as orações dos santos, e lançou sobre a terra. Queimar incenso hoje é orar. É colocar diante de Deus a sua vida. É orar pelos outros, é interceder pelo seu país e principalmente pela paz de Jerusalém. Leia o Salmo 122, 6, a cidade do grande rei. Queime incenso para ele todos os momentos. Queime incenso tomando banho, queime incenso andando pelo caminho, queime incenso dentro da sua casa. Isso é ore, 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 ore sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 em diante, ele diz: orai sem cessar, não apagueis o espírito, ore sem cessar, não desista. É interessante quando a gente vê a Bíblia e não presta atenção nos detalhes. Lá em Gênesis, Isaac casa com 40 anos, mas a mulher dele só tem filho quando Isaac tem 60 anos. E lá está assim que ele pediu ao Senhor para que a mulher dele pudesse conceber. E sabe quanto que ele pediu? 20 anos pedindo. 20. Lá diz que com 40 ele pedia e com 60 ela engravidou. Ela deu à luz. Ou seja, dos 40 aos 60, Deus tratou com Isaac. Deus mostrou para Isaac que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo e esse vai conseguir. Você começou a orar e parou, desanimou, falou: Deus não está me ouvindo. Deus escuta tudo, você está dentro dele, como é que você vai? Ele não vai te escutar. Leia a Bíblia, medite nesse livro dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo que nele está escrito, porque o autor desse livro, ele vive, reina e vai voltar, e ele não mudou. Que Deus te use poderosamente nessa terra, para que o nome dele seja glorificado e que tu seja uma bênção. Amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Em nome de Jesus.